Era um dia aparentemente comum, mas no silêncio da mansão mais luxuosa da cidade, algo estava prestes a acontecer que mudaria para sempre a vida do homem que tinha tudo. Só não tinha o essencial. De longe, um som quase imperceptível rasgou a monotonia rica e gelada daquela fortaleza de mármore. Uma batida na porta. 3 toques, frágeis e tímidos, que ninguém na vida dele jamais poderia prever como o começo da virada definitiva. Ele era um milionário, dono de impérios, carros, terras, uma fortuna que muitos só sonhavam tocar. Era poderoso, temido, admirado, mas no fundo, escondido atrás das paredes douradas e das coleções valiosas, era um homem só. Um homem que jamais tivera alguém a quem confiar, alguém para dividir o peso de seus dias vazios. Naquele instante, ao abrir a porta, não viu empresários, assessores ou convidados. Viu uma garotinha pequena, com roupas simples demais para aquele mundo de luxo, segurando um copo vazio com as mãos trêmulas. Ela não pedia dinheiro, nem favores, nem status. Só queria um pouco de água. A simplicidade de seu pedido furou a armadura daquele homem, atravessou gerações de conquistas e fez o impossível. Fez o milionário sentir algo que ele julgava perdido para sempre. Ele não sabia naquele momento, mas aquela criança seria a porta para sua redenção. A faísca que incendiaria seu coração congelado. O que veio depois foi uma jornada de descobertas, arrepios e lágrimas, onde o verdadeiro valor da vida se escondia nos pequenos gestos e na coragem de abrir a porta, não só da mansão, mas do próprio coração. E tudo isso começou com um copo de água. Quando a porta da mansão se abriu novamente, na manhã seguinte, o milionário sentiu como se há muito tempo não experimentasse algo parecido com expectativa. Uma tensão delicada pairou no ar, tomando conta de seus pensamentos antes mesmo que a presença da menina se tornasse visível. Ele ergueu-se mais cedo do que de costume, os olhos ainda carregando o peso de uma noite mal dormida. O espaço imenso da sala de estar, com seus móveis colaborativos e obras de arte impecáveis, parecia, pela primeira vez, mais frio e vazio do que nunca. Ele caminhou até a porta com uma mistura de curiosidade e receio, como se temesse que aquela conexão frágil pudesse ser somente um sonho prestes a se desfazer. E, para sua surpresa, lá estava ela novamente. A menina pequena, com seus olhos castanhos profundos que pareciam carregar histórias maiores do que sua idade permitia compreender. As roupas, simples, gastas pelo tempo e talvez pela luta, não escondiam sua coragem silenciosa, embora o copo que ela segurava continuasse antigo e trincado, como se fosse o símbolo da sua fragilidade diante daquele universo inalcançável. Ela não disse nada no momento em que entrou. Seus passos pequenos soaram leves contra o mármore duro, ecoando num ritmo que parecia compor uma partitura para a transformação que se anunciava naquele instante. Sentaram-se na imensa sala, com janelas que refletiam o céu, ainda azul, e o milionário, pela primeira vez, abriu espaço para que aqueles momentos se tornassem mais do que um simples encontro. Ela contou fragmentos pequenos de sua vida, histórias de falta e sonhos mínimos, de noites frias e sorrisos guardados para si. Ela disse que gostava de escutar o silêncio da noite, porque era quando conseguia imaginar um futuro além das suas dificuldades. Ela falou das estrelas que brilhavam como promessas invisíveis, da sensação de que havia algo mais esperando por ela. Era uma fala simples, quase infantil, mas carregava a profundidade de ver o mundo com olhos ainda puros, sem a distorção do medo ou desconfiança. Ele, que sempre se focara em números e planos, começou a sentir que aquelas palavras, tão singelas e tão cheias de significado, penetravam mais fundo do que qualquer palestra motivacional ou conselho empresarial. Cada frase revelava fissuras em sua impenetrável armadura de sucesso,
Ele reconheceu que, em algum lugar dentro daquele destino cheio de responsabilidades e ostentação, havia um coração esquecido, uma alma que não sabia mais como se abrir, até aquele momento. À medida que as visitas se repetiam, a conexão entre os dois crescia, não em grandes gestos ou promessas vazias, mas em cumplicidade silenciosa, em olhares que falavam mais do que palavras, e em pequenas histórias compartilhadas entre o murmúrio do vento pelas janelas abertas da mansão. Era como se aquela menina fosse uma luz tênue que começava a aquecer o frio congelado de sua existência, sinalizando que uma mudança profunda estava em curso. Numa dessas tardes, ele a conduziu até a sacada que dava vista à cidade inteira, com suas ruas serpenteando como veias iluminadas pelo entardecer. Eles ficaram ali por longos minutos, contemplando a imensidão de um mundo que para ele sempre fora apenas cenário para negócios e números. Ela pousou o copo vazio no parapeito e, com a voz baixa e quase roubada pelo vento, pronunciou a frase que soaria para sempre em seus ouvidos. "O senhor parece muito sozinho." A declaração simples e direta abalou-o completamente. A solidão que ele mantinha escondida atrás de mansões e cofres reluziu com toda a força da verdade. Ele viu naquela pequena figura, que trazia tanta pouca coisa consigo e tão grande coração consigo, um espelho do que ele mesmo tentava esconder de todos, incluindo de si mesmo. As noites se tornaram campos de batalhas internas. Revirava-se na cama gigantesca, sem conseguir encontrar conforto. Os corredores frios estavam sempre vazios, exceto pelos ecos de passos imaginários e pela insistência daquela frase que assombrava seu silêncio. Ele começou a questionar sua vida, suas escolhas e, gradativamente, a forma como via a riqueza, o poder e, principalmente, o significado da palavra ter. A transformação não acontecia de forma imediata ou fácil, mas os primeiros movimentos surgiam. Ele reparava no som do vento, no delicado movimento das folhas no jardim, na luz que entrava pelas janelas ao entardecer. Pequenas coisas, pequenos prazeres que redescobria ao lado dela, como se estivesse renascendo para o mundo que antes apenas contemplava de longe, distraído demais para sentir. E assim, com olhos mais abertos e coração inquieto, ele iniciava o caminho da reconexão consigo mesmo, um caminho que a batida simples naquela porta havia iniciado, e que agora, pouco a pouco, transformava a vida de um homem que tinha tudo, menos o essencial. Quando a noite caiu sobre a cidade tingida de tons púrpura e, dourado, o milionário não era mais o mesmo. Aquele convite silencioso para mudar ecoava em seu peito. Com uma decisão inédita, preparou a sala de jantar, não para receber poderosos, mas para um único jantar especial. A mesa foi posta com apenas 2 cadeiras, uma para ele, outra para a menina que tinha transformado sua vida. Quando ela chegou, seus olhos brilhavam com incredulidade e timidez diante do espaço imenso, iluminado pela luz quente dos candelabros, que lançavam sombras dançantes nas paredes ornamentalmente decoradas. "Tudo isso só para a gente?" perguntou, sem esconder a surpresa. Ele sorriu, a primeira vez de um sorriso genuíno em anos, e respondeu: "Sim, só para a gente." O silêncio que se estabeleceu entre eles não era desconfortável, era cheio de significado. Dividiram não apenas a refeição, mas emoções guardadas por tempos difíceis. A simplicidade daquela partilha era para ele, um homem acostumado a jantares formais e vazios, a maior beleza já sentida. Nos dias seguintes, ele aprendeu a atenção da menina pelas pequenas coisas a ensinar-lhe a redescobrir. O farfalhar das folhas, as cores das flores que ela chamava de vestidos de princesa, a delicadeza dos movimentos das borboletas. Ela o presenteava com risos puros que ecoavam em seus ouvidos como uma melodia que desejava nunca silenciar.
No coração daquele castelo silencioso repousava um piano antigo, esquecido sob uma camada de pó temporal, uma relíquia solitária que havia testemunhado risos e lágrimas há muito enterrados nas sombras do passado. Durante anos, ele permaneceu coberto, ignorado, como uma promessa não cumprida e um fragmento de vida que o milionário havia deixado para trás para não sentir mais a suavidade e, ao mesmo tempo, a dor da memória. Entretanto, numa noite fresca, quando o aroma das flores do jardim adentrava cada canto da mansão através das janelas abertas, a garotinha avistou aquele instrumento majestosamente esquecido e com a inocência que só a infância tem, perguntou se ele ainda sabia tocar. Ele hesitou profundamente, a insegurança lhe apertando o peito, a lembrança da mãe, que o ensinara tocando notas simples em tempos mais felizes, veio à superfície de sua mente. Ele sentou-se no banco cricriante, as mãos tremendo sobre as teclas rígidas e amareladas, e as notas que brotaram eram hesitantes, desconexas, mas carregadas de uma emoção genuína que nenhuma melodia perfeita jamais poderia transmitir. A menina, de olhos fechados, deixou-se embalar por aquela música imperfeita, mas extraordinariamente sincera, um bálsamo para almas feridas e corações endurecidos. Essa melodia, mais que um som, era um símbolo, um lembrete vigoroso de que a beleza verdadeira não reside na perfeição meticulosa, mas na coragem de expor a alma e de permitir que mesmo as imperfeições contem histórias de verdade, amor e renascimento. O dia chegou com a brisa leve de outono, tingida do aroma de folhas secas e terra úmida. A menina, pequena e frágil aos olhos de qualquer outro, parecia carregar em si toda a força de um universo inteiro. Ela precisava partir, e ele sentia o peso da saudade que se aproximava como uma maré silenciosa, porém irresistível. Eles caminharam pelos corredores da mansão, agora mais vivos e menos frios do que antes. Cada quadro, cada escultura parecia observar o momento com uma atenção silenciosa. Ele segurava suas mãos pequenas entre as próprias, sentindo o pulsar firme de um coração que, apesar da idade e das dificuldades, ainda acreditava na vida. "Vou sentir saudades, Senhor", disse ela, a voz carregada de ternura e determinação. "Eu também", respondeu ele, tentando conter o nó que apertava sua garganta. "Você me ensinou coisas que ninguém poderia. Você mudou tudo." Ela inclinou a cabeça e, com um sorriso sereno, disse: "Então continue vivendo. E não esqueça, não importa o quanto você tenha, o que vale é o que você dá e recebe do coração." A porta se fechou e o silêncio tomou conta da mansão. Mas agora não. Era um silêncio frio. Era pleno de memória, aprendizado e amor. Ele se sentou no banco do piano, tocando notas suaves, deixando que cada acorde ecoasse pelo salão, como se quisesse tocar o próprio tempo. Cada tecla lembrava-lhe que a vida verdadeira não se mede em ouro, mas em pequenos gestos que mudam corações. Após a partida da menina, o milionário sentiu que o mundo ao redor permanecia o mesmo, mas ele, dentro de si, estava irremediavelmente diferente. Cada rua que percorria parecia cheia de histórias invisíveis, de vidas que precisavam de atenção, carinho e presença. Ele decidiu que não poderia mais permanecer isolado no conforto dourado de sua mansão. Começou a visitar bairros esquecidos, ruas onde crianças brincavam com bolas improvisadas e sorrisos improvisados, onde o chão não era de mármore, mas de terra batida, e o céu parecia mais próximo. Sentava-se nos bancos de praça, observava as crianças correndo, e pela primeira vez em sua vida não via riqueza ou pobreza. Via humanidade, força e potencial. Inspirado por esses encontros, iniciou projetos discretos e silenciosos. Reformas em escolas, distribuição de livros, aulas de música, artes e esportes.
mas não buscava reconhecimento. Cada criança beneficiada, cada sorriso conquistado, era um lembrete de que ele havia aprendido a lição mais valiosa. O que realmente importa é a presença genuína e o cuidado com o próximo. Em suas visitas à mansão, cada canto parecia agora contar uma história diferente. O piano, antigo, antes adormecido sob o pó, tornara-se sua companhia constante, suas mãos tocando melodias que misturavam lembranças, saudade e esperança. Ele descobriu que a música não precisava ser perfeita para ser bela, e que cada nota imperfeita carregava consigo uma verdade profunda. A emoção genuína é mais poderosa que a perfeição calculada. Os corredores da mansão não mais pareciam vazios. Lembranças da menina, de seu sorriso e de sua coragem preenchiam os espaços com luz própria. Cada risada que ecoava das ruas da cidade, cada gesto simples de afeto, reforçava a certeza de que ele havia encontrado o que realmente faltava: conexão, humanidade e amor. Ao final de cada dia, ele se sentava sozinho na varanda da sacada, olhando para o horizonte, refletindo sobre a transformação que havia ocorrido. As estrelas que a menina um dia mencionara brilhavam agora como testemunhas silenciosas de sua jornada. Ele sabia que, mesmo sem ela fisicamente presente, seu coração jamais estaria só. O milionário finalmente compreendeu que a vida não se mede pelo que se possui, mas pelo que se é capaz de dar. O copo de água trincado, que outrora simbolizara fragilidade, tornara-se agora emblema de aprendizado e de empatia. Ele entendeu que a verdadeira fortuna reside na capacidade de tocar vidas, de compartilhar amor e de permitir que outros também floresçam. Com o tempo, ele se tornou não apenas um homem rico, mas essencialmente humano. Seus dias passaram a ser marcados por pequenas ações, cada gesto um tributo à menina que transformara sua existência. Ele descobriu que cuidar do próximo e permitir-se sentir, vulnerável e presente, era o que tornava a vida plena. E assim, com o coração renovado e a alma aquecida, ele seguia sua jornada. Não mais sozinho, mas com a certeza de que sua luz reacendida poderia iluminar não só seu caminho, mas também os caminhos de muitos que ainda esperavam uma batida suave na porta. Era um dia aparentemente comum, mas no silêncio da mansão mais luxuosa da cidade, algo estava prestes a acontecer que mudaria para sempre a vida do homem que tinha tudo. Só não tinha o essencial. De longe, um som quase imperceptível rasgou a monotonia rica e gelada daquela fortaleza de mármore. Uma batida na porta. 3 toques, frágeis e tímidos, que ninguém na vida dele jamais poderia prever como o começo da virada definitiva. Ele era um milionário, dono de impérios, carros, terras, uma fortuna que muitos só sonhavam tocar. Era poderoso, temido, admirado, mas no fundo, escondido atrás das paredes douradas e das coleções valiosas, era um homem só. Um homem que jamais tivera alguém a quem confiar, alguém para dividir o peso de seus dias vazios. Naquele instante, ao abrir a porta, não viu empresários, assessores ou convidados. Viu uma garotinha pequena, com roupas simples demais para aquele mundo de luxo, segurando um copo vazio com as mãos trêmulas. Ela não pedia dinheiro, nem favores, nem status. Só queria um pouco de água. A simplicidade de seu pedido furou a armadura daquele homem, atravessou gerações de conquistas e fez o impossível. Fez o milionário sentir algo que ele julgava perdido para sempre. Ele não sabia naquele momento, mas aquela criança seria a porta para sua redenção. A faísca que incendiaria seu coração congelado. O que veio depois foi uma jornada de descobertas, arrepios e lágrimas, onde o verdadeiro valor da vida se escondia nos pequenos gestos e na coragem de abrir a porta, não só da mansão, mas do próprio coração. E tudo isso começou com um copo de água.
Quando a porta da mansão se abriu novamente, na manhã seguinte, o milionário sentiu como se há muito tempo não experimentasse algo parecido com expectativa. Uma tensão delicada pairou no ar, tomando conta de seus pensamentos antes mesmo que a presença da menina se tornasse visível. Ele ergueu-se mais cedo do que de costume, os olhos ainda carregando o peso de uma noite mal dormida. O espaço imenso da sala de estar, com seus móveis colaborativos e obras de arte impecáveis, parecia, pela primeira vez, mais frio e vazio do que nunca. Ele caminhou até a porta com uma mistura de curiosidade e receio, como se temesse que aquela conexão frágil pudesse ser somente um sonho prestes a se desfazer. E, para sua surpresa, lá estava ela novamente. A menina pequena, com seus olhos castanhos profundos que pareciam carregar histórias maiores do que sua idade permitia compreender. As roupas, simples, gastas pelo tempo e talvez pela luta, não escondiam sua coragem silenciosa, embora o copo que ela segurava continuasse antigo e trincado, como se fosse o símbolo da sua fragilidade diante daquele universo inalcançável. Ela não disse nada no momento em que entrou. Seus passos pequenos soaram leves contra o mármore duro, ecoando num ritmo que parecia compor uma partitura para a transformação que se anunciava naquele instante. Sentaram-se na imensa sala, com janelas que refletiam o céu, ainda azul, e o milionário, pela primeira vez, abriu espaço para que aqueles momentos se tornassem mais do que um simples encontro. Ela contou fragmentos pequenos de sua vida, histórias de falta e sonhos mínimos, de noites frias e sorrisos guardados para si. Ela disse que gostava de escutar o silêncio da noite, porque era quando conseguia imaginar um futuro além das suas dificuldades. Ela falou das estrelas que brilhavam como promessas invisíveis, da sensação de que havia algo mais esperando por ela. Era uma fala simples, quase infantil, mas carregava a profundidade de ver o mundo com olhos ainda puros, sem a distorção do medo ou desconfiança. Ele, que sempre se focara em números e planos, começou a sentir que aquelas palavras, tão singelas e tão cheias de significado, penetravam mais fundo do que qualquer palestra motivacional ou conselho empresarial. Cada frase revelava fissuras em sua impenetrável armadura de sucesso. Ele reconheceu que, em algum lugar dentro daquele destino cheio de responsabilidades e ostentação, havia um coração esquecido, uma alma que não sabia mais como se abrir, até aquele momento. À medida que as visitas se repetiam, a conexão entre os dois crescia, não em grandes gestos ou promessas vazias, mas em cumplicidade silenciosa, em olhares que falavam mais do que palavras, e em pequenas histórias compartilhadas entre o murmúrio do vento pelas janelas abertas da mansão. Era como se aquela menina fosse uma luz tênue que começava a aquecer o frio congelado de sua existência, sinalizando que uma mudança profunda estava em curso. Numa dessas tardes, ele a conduziu até a sacada que dava vista à cidade inteira, com suas ruas serpenteando como veias iluminadas pelo entardecer. Eles ficaram ali por longos minutos, contemplando a imensidão de um mundo que para ele sempre fora apenas cenário para negócios e números. Ela pousou o copo vazio no parapeito e, com a voz baixa e quase roubada pelo vento, pronunciou a frase que soaria para sempre em seus ouvidos. "O senhor parece muito sozinho." A declaração simples e direta abalou-o completamente. A solidão que ele mantinha escondida atrás de mansões e cofres reluziu com toda a força da verdade. Ele viu naquela pequena figura, que trazia tanta pouca coisa consigo e tão grande coração consigo, um espelho do que ele mesmo tentava esconder de todos, incluindo de si mesmo. As noites se tornaram campos de batalhas internas. Revirava-se na cama gigantesca, sem conseguir encontrar conforto. Os corredores frios,
estavam sempre vazios, exceto pelos ecos de passos imaginários e pela insistência daquela frase que assombrava seu silêncio. Ele começou a questionar sua vida, suas escolhas e, gradativamente, a forma como via a riqueza, o poder e, principalmente, o significado da palavra ter. A transformação não acontecia de forma imediata ou fácil, mas os primeiros movimentos surgiam. Ele reparava no som do vento, no delicado movimento das folhas no jardim, na luz que entrava pelas janelas ao entardecer. Pequenas coisas, pequenos prazeres que redescobria ao lado dela, como se estivesse renascendo para o mundo que antes apenas contemplava de longe, distraído demais para sentir. E assim, com olhos mais abertos e coração inquieto, ele iniciava o caminho da reconexão consigo mesmo, um caminho que a batida simples naquela porta havia iniciado, e que agora, pouco a pouco, transformava a vida de um homem que tinha tudo, menos o essencial. Quando a noite caiu sobre a cidade tingida de tons púrpura e, dourado, o milionário não era mais o mesmo. Aquele convite silencioso para mudar ecoava em seu peito. Com uma decisão inédita, preparou a sala de jantar, não para receber poderosos, mas para um único jantar especial. A mesa foi posta com apenas 2 cadeiras, uma para ele, outra para a menina que tinha transformado sua vida. Quando ela chegou, seus olhos brilhavam com incredulidade e timidez diante do espaço imenso, iluminado pela luz quente dos candelabros que lançavam sombras dançantes nas paredes ornamentalmente decoradas. "Tudo isso só para a gente?" perguntou, sem esconder a surpresa. Ele sorriu, a primeira vez de um sorriso genuíno em anos, e respondeu: "Sim, só para a gente." O silêncio que se estabeleceu entre eles não era desconfortável, era cheio de significado. Dividiram não apenas a refeição, mas emoções guardadas por tempos difíceis. A simplicidade daquela partilha era para ele, um homem acostumado a jantares formais e vazios, a maior beleza já sentida. Nos dias seguintes, ele aprendeu a atenção da menina pelas pequenas coisas a ensinar-lhe a redescobrir. O farfalhar das folhas, as cores das flores que ela chamava de vestidos de princesa, a delicadeza dos movimentos das borboletas. Ela o presenteava com risos puros que ecoavam em seus ouvidos como uma melodia que desejava nunca silenciar. No coração daquele castelo silencioso repousava um piano antigo, esquecido sob uma camada de pó temporal, uma relíquia solitária que havia testemunhado risos e lágrimas há muito enterrados nas sombras do passado. Durante anos, ele permaneceu coberto, ignorado, como uma promessa não cumprida e um fragmento de vida que o milionário havia deixado para trás para não sentir mais a suavidade e, ao mesmo tempo, a dor da memória. Entretanto, numa noite fresca, quando o aroma das flores do jardim adentrava cada canto da mansão através das janelas abertas, a garotinha avistou aquele instrumento majestosamente esquecido e, com a inocência que só a infância tem, perguntou se ele ainda sabia tocar. Ele hesitou profundamente, a insegurança lhe apertando o peito, a lembrança da mãe, que o ensinara tocando notas simples em tempos mais felizes, veio à superfície de sua mente. Ele sentou-se no banco cricriante, as mãos tremendo sobre as teclas rígidas e amareladas, e as notas que brotaram eram hesitantes, desconexas, mas carregadas de uma emoção genuína que nenhuma melodia perfeita jamais poderia transmitir. A menina, de olhos fechados, deixou-se embalar por aquela música imperfeita, mas extraordinariamente sincera, um bálsamo para almas feridas e corações endurecidos. Essa melodia, mais que um som, era um símbolo, um lembrete vigoroso de que a beleza verdadeira não reside na perfeição meticulosa, mas na coragem de expor a alma e de permitir que mesmo as imperfeições contem histórias de verdade, amor e renascimento.
O dia chegou com a brisa leve de outono, tingida do aroma de folhas secas e terra úmida. A menina, pequena e frágil aos olhos de qualquer outro, parecia carregar em si toda a força de um universo inteiro. Ela precisava partir, e ele sentia o peso da saudade que se aproximava como uma maré silenciosa, porém irresistível. Eles caminharam pelos corredores da mansão, agora mais vivos e menos frios do que antes. Cada quadro, cada escultura parecia observar o momento com uma atenção silenciosa. Ele segurava suas mãos pequenas entre as próprias, sentindo o pulsar firme de um coração que, apesar da idade e das dificuldades, ainda acreditava na vida. "Vou sentir saudades, Senhor", disse ela, a voz carregada de ternura e determinação. "Eu também", respondeu ele, tentando conter o nó que apertava sua garganta. "Você me ensinou coisas que ninguém poderia. Você mudou tudo." Ela inclinou a cabeça e, com um sorriso sereno, disse: "Então continue vivendo. E não esqueça, não importa o quanto você tenha, o que vale é o que você dá e recebe do coração." A porta se fechou e o silêncio tomou conta da mansão. Mas agora não. Era um silêncio frio. Era pleno de memória, aprendizado e amor. Ele se sentou no banco do piano, tocando notas suaves, deixando que cada acorde ecoasse pelo salão, como se quisesse tocar o próprio tempo. Cada tecla lembrava-lhe que a vida verdadeira não se mede em ouro, mas em pequenos gestos que mudam corações. Após a partida da menina, o milionário sentiu que o mundo ao redor permanecia o mesmo, mas ele, dentro de si, estava irremediavelmente diferente. Cada rua que percorria parecia cheia de histórias invisíveis, de vidas que precisavam de atenção, carinho e presença. Ele decidiu que não poderia mais permanecer isolado no conforto dourado de sua mansão. Começou a visitar bairros esquecidos, ruas onde crianças brincavam com bolas improvisadas e sorrisos improvisados, onde o chão não era de mármore, mas de terra batida, e o céu parecia mais próximo. Sentava-se nos bancos de praça, observava as crianças correndo, e pela primeira vez em sua vida não via riqueza ou pobreza. Via humanidade, força e potencial. Inspirado por esses encontros, iniciou projetos discretos e silenciosos. Reformas em escolas, distribuição de livros, aulas de música, artes e esportes. Mas não buscava reconhecimento. Cada criança beneficiada, cada sorriso conquistado, era um lembrete de que ele havia aprendido a lição mais valiosa. O que realmente importa é a presença genuína e o cuidado com o próximo. Em suas visitas à mansão, cada canto parecia agora contar uma história diferente. O piano, antigo, antes adormecido sob o pó, tornara-se sua companhia constante, suas mãos tocando melodias que misturavam lembranças, saudade e esperança. Ele descobriu que a música não precisava ser perfeita para ser bela, e que cada nota imperfeita carregava consigo uma verdade profunda. A emoção genuína é mais poderosa que a perfeição calculada. Os corredores da mansão não mais pareciam vazios. Lembranças da menina, de seu sorriso e de sua coragem preenchiam os espaços com luz própria. Cada risada que ecoava das ruas da cidade, cada gesto simples de afeto, reforçava a certeza de que ele havia encontrado o que realmente faltava: conexão, humanidade e amor. Ao final de cada dia, ele se sentava sozinho na varanda da sacada, olhando para o horizonte, refletindo sobre a transformação que havia ocorrido. As estrelas que a menina um dia mencionara brilhavam agora como testemunhas silenciosas de sua jornada. Ele sabia que, mesmo sem ela fisicamente presente, seu coração jamais estaria só. O milionário finalmente compreendeu que a vida não se mede pelo que se possui, mas pelo que se é capaz de dar. O copo de água trincado, que outrora simbolizara fragilidade, tornara-se agora emblema de aprendizado e de empatia.
Ele entendeu que a verdadeira fortuna reside na capacidade de tocar vidas, de compartilhar amor e de permitir que outros também floresçam. Com o tempo, ele se tornou não apenas um homem rico, mas essencialmente humano. Seus dias passaram a ser marcados por pequenas ações, cada gesto um tributo à menina que transformara sua existência. Ele descobriu que cuidar do próximo e permitir-se sentir, vulnerável e presente, era o que tornava a vida plena. E assim, com o coração renovado e a alma aquecida, ele seguia sua jornada. Não mais sozinho, mas com a certeza de que sua luz reacendida poderia iluminar não só seu caminho, mas também os caminhos de muitos que ainda esperavam uma batida suave na porta.